Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou a Carol Marcelino e o vídeo de hoje é sobre bilinguismo. Você é mãe de uma criança, se mudou para outro país e de repente seu filho tem que aprender a falar duas línguas. Você também, né? Mas criança é diferente, eles aprendem de uma maneira diferente, eles pegam tudo muito mais rápido. É um outro processo, a gente fica super preocupado, principalmente quando eles começam a ir pra escolinha, né? Então, isso aconteceu aqui com a gente e eu quero compartilhar minha experiência com vocês. Bom, o Davi começou a ir na escolinha lá na Itália, ele tinha 1 ano e meio mais ou menos. Então ele nem falava direito, ele já estava nesse ambiente diferente aí. E assim, eu acredito que ele se acostumou muito bem. Como ele não falava ainda, era mais fácil, porque todas as crianças tinham as mesmas necessidades de trocar fralda, brincar, então eles não se falavam entre eles, então eu acho que era mais tranquilo. Aí dos 2 anos e meio aos 3, ele também fez a escolinha lá na Itália. E aí ele já tava falando, então era muito engraçado, assim, ele vinha, falava: "Mamãe, olha a Muca", sabe? Ele misturava o português com o italiano, Muca e vaca em italiano. Então ele dava aquela misturada, mas ele tinha só 2 aninhos, né? 3 aninhos, mais ou menos. A gente não ficou muito preocupado, assim. Eu ensinava pra ele que tinha o português e na nossa casa a gente sempre falou o português. Salvo quando ele queria falar alguma coisa em italiano, a gente mostrava pra ele, mas eu nunca quis que ele confundisse, sabe? Que em casa se fala português e lá na rua, com as pessoas, né, com a sociedade, a gente falava italiano. Pra ele trocar virar a chave mais fácil, sabe? E também, se eu falasse com ele só em italiano, ele ia aprender só italiano, ele ia aprender português. Eu quero que ele tenha contato com os meus avós, com os nossos, né, com os meus pais, com os avós dele, com primos. Então eu quero que ele tenha o português muito bem firme e a língua, né, do país. Aí com 3 anos a gente veio pro Brasil de férias e a gente teve uma proposta de trabalho da Espanha. Então a gente veio morar na Espanha, como vocês estão acompanhando aí, faz uns 6 meses, acho que nem isso. E ele entrou na escola aqui em novembro. Então faz uns 2 meses e meio que ele tá indo na escola. E o que acontece? Aqui ele fala, né? Ele já fala super bem o português, né? A língua, assim. Claro que ele ainda fala errado, tipo bicicleta, essas coisas assim. Porque ele tá com 3 anos e meio, 3 anos e 7, 8 meses. Ele ainda fala algumas coisas em português errado, mas tranquilo. E a gente resolveu colocar ele na escolinha porque ele gosta muito de criança e ele sente essa necessidade de estar com crianças e brincar. E eu confesso que eu fiquei bem preocupada nessa vez, porque ele precisava pedir pra ir no banheiro, porque ele já não usava mais a fralda. Ele precisava, né, comunicar com as crianças. Agora eles estão fazendo trabalhinhos, então a professora explica as coisas, tem que entender o que a professora tá falando. Eu confesso que eu fiquei um pouco nervosa. E daí, passou ali um mês, a gente teve uma reunião com a professora e, pasmem, ela disse que ele estava muito bem, se adaptou muito tranquilo e que o que ele não entendia espanhol, ela falava com ele em inglês e ele entendia. Assim, a gente sempre falou com ele também em inglês, ensinou 1, 2, 3, eu sei falar inglês, então, né... Ele via a gente ouvir música em inglês, assistir série em inglês. Ele também assiste alguns desenhos também em inglês, mas assim, nada forçado, nada tipo, vai aprender inglês. E ele pegou muito, muito fácil o inglês. Então ele realmente fala, sabe? Várias palavras em inglês, ele sabe contar todos os números em inglês. Ele realmente tem uma aptidão muito grande para línguas, eu acho, ou para o inglês. E daí o que ele não consegue entender em espanhol, ela fala inglês e ele entende, porque ela não sabe falar português, né? Ela só sabe falar inglês e espanhol. A escolinha que o Davi tá é bilíngue, inglês e espanhol, então eles ensinam muito, né, o inglês para as crianças também. Então o Davi, além de estar aprendendo o espanhol, tá aprendendo o inglês na escola. E eu tô muito feliz. Eu me surpreendi. Eu sempre falo que a gente sempre se surpreende com essas crianças, que elas são muito inteligentes. E eu realmente me surpreendi. Claro que daí nessa reunião ela falou que
ele necessita de um pouquinho mais de ajuda que as outras crianças, porque ela até explica as coisas que tem que fazer, ele não entende. Às vezes ele fica cantarolando na língua mãe, ela fala que tipo, ele de certo canta algumas músicas em português, e às vezes não entende algumas coisas, tem que estar um pouco mais em cima dele, mas que ele interage com as crianças, que ele dá o seu jeito pra conversar, pra explicar, e depois que a professora mostra o que ele tem que fazer, ele faz. Bem tranquilo, ele tá bem enturmado, e isso me deixa o coração mais tranquilo. Eu sabia que ia ter um pouco de dificuldade, porque é natural, ele, né, chegou no lugar que ele não entende nada, e ele tá aprendendo. Então, eu fico bem orgulhosa dele, ao mesmo tempo com o coração assim apertadinho. Mas eu sei que vai ser, pro futuro dele, uma coisa muito, muito importante. Quando ele crescer, ele vai ser uma criança que vai saber naturalmente falar inglês, português ou espanhol, ou quem sabe até o italiano, não sei, né, o nosso futuro, pra onde que a gente vai. Então vamos para as dicas. Contei brevemente a nossa história com o bilinguismo, e agora, bora para as dicas. Bom, a dica número 1 é: haja naturalmente. Conversa com seu filho da maneira que você conversa com seu pai, com seu primo, abreviando, falando normal, no teu sotaque, sem querer falar perfeito, certo, ou dar aula, ensinar ele o tempo inteiro. A criança vai pegar naturalmente a língua que vocês falam em casa. E também eu aconselho vocês realmente só falarem português em casa, para não ter essa confusão de línguas, sabe? É muito engraçado que quando a gente tá em casa ele fala português normal. Aí a gente sai de casa e às vezes a gente fala alguma coisa que tem a ver com a escola, por exemplo, ah, Davi, vamos pintar, ou alguma coisa assim, ele fala sim, sabe? E ele já vira a chavinha dele que isso é espanhol, na escolinha espanhol. Vocês entendem? Ou se a gente fala com ele em espanhol, ele responde em espanhol também. Eu quero preservar aí o português em casa. A gente só fala português e fala da maneira que a gente sabe. Então relaxa e fala normal, sem ficar dando aulas e todos os dias vamos ensinar o português e coisa assim. Relaxa. Ofereça materiais em português. Sim, é muito importante que ele tenha contato, né, com a língua de outras maneiras, não só em casa, só com os pais. Então, livros, desenho, qualquer coisa assim que ele possa brincar, joguinhos em português, é interessante, porque ele vai, né, aprendendo e é uma forma dele assimilar melhor o idioma. Seja consciente. Foi o que eu falei ali na primeira dica. Se você quer que ele fale português em casa, não fica trocando, falando um pouco português, um pouco espanhol, um pouco inglês. Você pode até dar uns toques, ensinar uma coisa ou outra, mas assim, no geral, fale português, você, seu marido, ou, né, se o seu marido é de outra nacionalidade, seu marido fala com a outra língua e você sempre fala em português. Mesmo que vocês estejam em outros lugares, mantenha o português, para que ele não fique com a cabeça confusa, sabe? As crianças assimilam as línguas de uma maneira diferente da nossa. Tipo, por exemplo, em casa eu falo tal língua, ou com a minha mãe eu falo tal língua, e fora de casa ou com tal pessoa eu falo tal língua. E pra eles é assim, simples assim. Eles viram a chavinha em questão de segundos e fala italiano de um jeito, fala espanhol de um jeito e fala português no outro. Então realmente tenha consciência e sempre fale português. Dica número 4 é mantenha o contato com o Brasil. É muito importante que ele conheça a cultura brasileira, que ele tenha contato com as coisas que o Brasil tem, porque senão ele não vai conhecer o país, né, de origem aí dele. No caso, Davi nasceu no Brasil. A origem dos pais é importante, então mostrar o que acontece no Brasil, ter contato com os familiares, fazer ligação de vídeo, mostrar as coisas, explicar que ele mora aqui, mas que existe o Brasil, que é um outro país, que tem isso, tem aquilo. Então eu sempre conto e falo sobre o Brasil, apesar dele ir lá ficar alguns meses por ano só, ele sabe que existe o Brasil e tudo mais, então isso é muito importante. E a última dica é: tenha paciência. Cada criança tem o seu tempo, então algumas vão aprender mais rápido, outras vão demorar um pouco para aprender, algumas vão querer falar só uma língua, outras vão falar várias e tá tudo certo. Então cada criança tem o seu tempo, respeita isso e confia no seu filho, sabe? Ele é inteligente, ele sabe e vai dar
tudo certo. Então tenha paciência, incentive seu filho, converse em português, mostre, né, as coisas em português, filmes e tudo mais, porque já tem um mundo lá fora falando outra língua. Então toda vez que ele sair, ele vai ter contato com essa outra língua. A língua minoritária, no caso, é o português, então eu tenho que incentivar ele a falar aí português. Claro que no nosso caso é um pouco mais fácil, porque a gente, o pai e a mãe, né, são brasileiros. E é uma vantagem, né, da criança aprender várias línguas também. E quando vai pro Brasil, ela saber falar, ela conseguir se comunicar também é muito importante. Porque vocês vão querer viajar pro Brasil, volta e meia, ou os avós vão ligar e ele vai querer falar, né, como os avós em português. Então é muito importante manter a língua e também aprender outra língua, que isso vai acontecer naturalmente. Então é isso, se você tem alguma outra dúvida sobre bilinguismo, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!